Oi, gente, boa noite. Começando esse vídeo aqui, já é tarde, já deveria estar dormindo, mas eu me deu tanta vontade de falar aqui, principalmente para as mulheres, né? As mulheres que hoje estão criando seus filhos, né? Que estão aí na luta, que às vezes está até desesperada, porque às vezes tem noites mal dormidas, isso dá um desespero. Eu já passei por tudo isso, sei muito bem como é. Quando eu me tornei mãe, eu tinha 19 anos. Eu 19, quase 20. Eu me casei com 18. E logo que eu casei, eu parei de trabalhar, né? Porque tava grávida, meu esposo tinha um fliperama. Pra quem não sabe o que é fliperama, é um lugar onde é cheio de videogame, onde as crianças gostam de jogar. Hoje já não existe mais, eu acho. Pelo menos na minha cidade, eu não lembro se tem, né? Já tem 8 anos que eu saí de lá, então eu não lembro se tem esses fliperama lá. Esses videogames, né? Se as crianças jogam, porque hoje é muito fácil comprar um videogame para criança em casa. Então, quando eu casei, fui trabalhar com meu esposo, que ele tinha uma lojinha disso, e a gente ficou assim por 2 anos. Depois começamos a ter muito prejuízo e a gente parou. E eu parei também de trabalhar fora, fiquei cuidando só da casa dos filhos. Na época eu já tinha minha filha com 1 ano e pouco e estava grávida do meu segundo filho, porque eu fui assim, um filho atrás do outro, né? Totalmente sem pensar, totalmente assim, porque eu vejo muitas mães publicando sobre a maternidade, muitas mãezinhas também que já têm muitos filhos, mas para mim, gente, na época não foi fácil, né? Um filho atrás do outro, é muito complicado isso. É bonito de olhar, mas a realidade, eu acho que quem é mãe sabe o que eu tô dizendo, não é fácil. Então eu fui, para mim, eu fui sem juízo, né? Um filho atrás do outro. E então larguei totalmente de trabalhar e automaticamente fui me deixando. Tipo assim, eu não ligava para me cuidar, não liguei para fazer um curso, né, me preparar para nada, porque eu estava totalmente focada ali na criação dos filhos. E mesmo que as pessoas às vezes chegavam para me dar um conselho, às vezes falava: olha, Ana, é bom tu fazer, se esforça, vai estudar, vai terminar teus estudos, porque na época eu não tinha nem o ensino médio, né, que eu não consegui terminar cedo, porque eu também tive um atraso muito grande devido meus pais terem me tirado da escola, levado a gente para a roça, depois voltou. Quando a gente voltou já estava na adolescência e foi muito mais complicado, morando nas casas dos outros. Então a única coisa que vinha na minha cabeça na época era arrumar um marido, minha filha, e ir para minha casa, porque coisa horrível. Quem já morou na casa dos outros sabe como é ruim morar nas casas dos outros. Então a única coisa que eu pensava era de arrumar um marido e casar e ter minha família, ter minha casa. Então foi assim, né? Quando eu casei, eu não tinha nem o ensino médio e continuei assim por um bom tempo. Não pensava em mim, não cuidava de mim, só cuidando da casa, dos filhos, do marido, e os anos foram se passando. E quando eu vim terminar o meu ensino médio, a minha filha mais nova, acho que ela deveria ter uns 6 anos, porque eu conseguia deixar ela com meu marido ou então com qualquer outra pessoa que eu pedia, às vezes à noite, né? E qualquer outra pessoa não, deixava com uma pessoa de confiança, né? Para poder eu conseguir fazer o supletivo para terminar o ensino médio. E assim foi, né, por uns anos. O supletivo é rápido. Enfim, consegui terminar. Só que assim, eu vejo que eu perdi muita coisa com isso, por não ter feito as escolhas certas. Porque mesmo que era difícil para mim, que na minha época não existiam essas escolas que você deixa as crianças para ir trabalhar, depois, né, à tarde vai buscar. Na minha época não tinha isso. E para mim ir trabalhar, eu precisava pagar uma pessoa para deixar as crianças, né, que eram crianças, precisavam de cuidado. E não valia a pena, porque eu ia ter que pagar um salário também, o mesmo que eu ia ganhar. Por quê? Porque eu não tinha profissão. E na minha cidade era muito que eu conseguia, era trabalhar numa empresa que tinha lá, que também pagava um salário, que eu não conseguia vaga nunca, né? Eu tentei, até tentei, não conseguia. E nas lojas de roupa de tecido que pagava mal um salário mínimo. Então não valia a pena para mim. Só que foi certo eu ter deixado mesmo de ficar a cuidar da minha casa, né? Foi uma escolha minha. Então as crianças mereciam ser cuidadas, bem tratadas. Então não me arrependo de ter feito isso, porque foi uma escolha minha. Só que a única coisa que eu me arrependo, gente, é de não ter me dedicado um pouco mais e ter feito um curso,
ter feito uma faculdade, mesmo passando por dificuldade, igual eu via muitas pessoas fazendo, mas eu não queria me submeter àquilo. Na época, na minha cabeça, como eu tinha uma vida mais ou menos estabilizada, eu pensava, eu nunca vou precisar disso, para que isso, né? Para quê, para quê, para quê? Gente, eu quero dizer aqui para você, mulher, que um curso nunca é demais na sua vida. Que uma faculdade nunca é demais, que ela nunca vai ser desnecessária, que sim, você pode sim vir a precisar um dia, que foi o meu caso, né? Que eu sim... Os meninos cresceram e foi rápido, como eu falei para vocês, era um piscar de olho. E eu senti falta, assim, de ter feito um curso, uma faculdade, de ter me cuidado melhor da minha aparência, porque eu me deixei totalmente, gente. Eu me larguei, assim, só cuidava da casa, dos filhos. Eu andava de havaiana, entendeu? Para todo lado era de havaiana, de vestidinho simples, eu não me cuidava. É até tanto que eu não sei fazer uma maquiagem, até hoje eu não aprendi, eu tenho que ainda aprender isso. Eu não tinha costume nem de fazer um skincare, porque eu não tinha tempo. Até para tomar um banho, eu tinha que tomar banho na carreira, porque eu não tinha quem cuidasse dessas crianças. E eu tinha que tomar banho, acho que o meu banho era 2, 3 minutos, porque eu tinha que ser rápida, porque senão me quebrava a casa toda. Vocês sabem quem tem criança, né? Como que é um banho, por isso que a maioria das mulheres banho prêmio aqui, né? Quando alguém fica com as crianças, a pessoa vai lá e tem um banho prêmio. Eu só tinha esse banho prêmio quando eu achava uma pessoa para ficar com minhas crianças. Mas eu aprendi tanto que até hoje, quando eu vou banhar, eu fico... Olha, já se passaram 25 anos que eu tive minha última filha. E até hoje, gente, quando eu vou no banho, eu fico naquela tensão no chuveiro, sabe? Pensando que eu tenho que banhar porque tem um menino chorando. É tão forte que até hoje eu ainda não me desvinculei desse trauma, sabe? De pensar que eu tenho que banhar rápido porque tem alguém me esperando, né? É em tudo. Eu fiquei assim, tão assim, que tudo que eu vou fazer é na carreira, porque eu peguei esse hábito, que tudo que eu ia fazer era na carreira, porque as crianças eram pequenas e precisavam de ajuda, e às vezes eu saía, deixava com alguém, tinha o tempo certo, e era assim, gente, a minha vida. Então, os anos foram se passando, aquilo virou um hábito na minha vida. Então, para sair, para resolver alguma coisa, eu tinha que me banhar na carreira, me vestir na carreira, não tinha tempo de passar uma maquiagem, botava a primeira sandália que via e saía correndo para resolver as coisas na rua e depois voltava para ficar com minhas crianças. E foi assim a minha vida. Então, mas mesmo assim, com todo esse aperto, se eu tivesse me esforçado um pouco mais, igual eu vi muitas mães, inclusive eu tenho uma tia que tem 12 filhos, e conseguiu fazer uma faculdade, mesmo passando por toda a dificuldade, talvez também se eu tivesse me esforçado, eu teria feito. Então, meu recado para você hoje aqui, mãe, mulher que está me assistindo, que você está criando a sua família, não desista de você. Mesmo que às vezes você se sinta cansada, vença o seu cansaço e vai lá, vê se você faz pelo menos um curso, para que no futuro, quando suas crianças crescerem, que elas vão crescer, todo esse trabalho vai passar, um dia você vai olhar para os 4 cantos da sua casa, você não vai ver um brinquedo jogado pelo chão, que hoje é o meu caso, né? E que às vezes você arruma a sua casa e você mesmo vai lá desarrumar, porque não tem quem desarrume. Porque não tem, né? As crianças vêm de vez em quando aqui, os netos, e é assim. Então tudo isso vai passar que você está vivendo hoje, só que o que não vai passar é você. Você vai ter que continuar a viver. Você vai ter que continuar a viver. E de que forma que você vai estar quando as suas crianças crescerem? Mesmo que hoje você seja uma esposa troféu, às vezes o esposo troféu que eu digo é assim, mesmo que hoje o seu marido não precisa, você não precisa trabalhar, que seu marido pode lhe sustentar. Só que nós nunca sabemos o dia de amanhã. E que é sempre bom nós termos uma carta na manga, né? É sempre bom você ter um chão, para que um dia você não se veja sem chão. O prevenido morreu de velho, entendeu? É melhor prevenir do que remediar, gente, porque eu falo pelo que eu sinto hoje na pele. Eu recomecei minha vida com 42 anos. Graças a Deus deu tudo certo. Eu consegui me organizar, consegui superar. Hoje eu estou aqui, né, há 8 anos. Não me arrependo de ter imigrado. Mas eu digo para você que a trajetória não é fácil, né? Não é fácil você olhar e você ver que você precisa fazer alguma coisa, que na época que eu mudei para Portugal, eu vim justamente porque eu olhava para um lado, olhava para o outro, eu não via uma saída,
entendeu? Porque eu não tinha uma profissão, eu não tinha experiência de nada, porque eu já tinha saído do mercado de trabalho há mais de 25 anos, entendeu? E eu não via uma saída. Então, que você hoje que está me assistindo aqui esse vídeo, você pensa que um dia tudo isso vai passar e que você vai precisar ter alguma carta na manga, que a gente nunca sabe do amanhã. Nunca é demais um curso, nunca é demais estudar. Leia livros, entendeu? Se prepare, abra sua mente, porque todo mundo que lê livros, que estuda, tem a mente aberta, é mais fácil para, né, se adaptar às coisas, porque isso é muito importante para você, mulher, ainda mais hoje onde nós estamos, que tem vários recursos, a internet é cheia de recursos e muitas vezes a gente fica perdendo muito nosso tempo em coisas fúteis, né, em conteúdos fúteis. Tem muita coisa boa também na internet, então que você possa aproveitar também esse momento, que você possa aproveitar, né, tirar bom proveito das coisas, que tem muita coisa boa no YouTube, tem muitos livros que podem te ajudar no teu crescimento pessoal, né, te preparar para o futuro, porque o futuro ele vai chegar. Um dia suas crianças vão ser adultas e você vai ter que seguir a sua vida. E de que forma você vai querer estar quando você olhar e ver que o seu trabalho em certa parte terminou como mãe e que agora você vai ter que, né, que seguir em frente a sua vida. Esse é o meu recado para você, de todo o meu coração, de uma mulher experiente. Hoje, eu recomecei a minha vida e deu tudo certo. O que eu tenho é só experiência. O arrependimento que eu tenho é só esse mesmo, de não ter me preparado melhor. Sou grata a Deus por ter tido a oportunidade de criar os meus filhos, mas junto a isso eu podia ter agregado outras coisas que seriam, né, que iam também agregar na minha vida, ok? Também você também pode fazer a mesma coisa, porque hoje nós temos também muito mais recursos, porque tem a internet aí que tem vários cursos que a gente pode preparar, fazer, né, e nos preparar para o futuro, ok? Esse é o meu recado de hoje. Eu sou Ana Lúcia, tenho 49 anos, moro aqui em Portugal, né, já há 8 anos, e estou aqui com toda a minha família. E eu termino esse vídeo agora dizendo para você que você é uma mulher vencedora, que basta você acreditar que você consegue, ok? Até o próximo vídeo e não esqueça de deixar o seu like e ativar o sininho, ok? Até o próximo vídeo.